a disputa já está sendo travada há muito tempo, né? E está sendo de fato terceirizada por outros meios. E ela está sendo real, já está tirando vidas de muitas pessoas. Mas como que tu acha também que essa disputa vai ser travada no âmbito virtual? Porque, assim, a gente. A minha gata passou. A gente. é, a gente sabe que a própria defesa das narrativas e das ideologias são propagadas pelos meios digitais, né? Então, por isso que a gente vê, por exemplo, as pessoas defendendo Israel, defendendo, né, por conta da desinformação que é propagada, né? Então, eu acho que isso vai ter impacto também. O virtual vai ter esse impacto no real, nessa disputa interimperialista? Eu acho que sim, Tiago. Quando a internet, as redes tomam essa proporção e passam em grande medida a substituir vários veículos de comunicação. Por exemplo, os jornais, eles foram basicamente substituídos pelas redes digitais. Hoje Uhum. as redações das redes são bem maiores do que as redações dos jornais impressos da burguesia. Evidentemente que isso se dá porque o jornal impresso da burguesia ele perde o seu sentido quando você tem um veículo de informação muito mais rápido. A burguesia toma uma decisão assim, jornalística, digamos assim, de os seus jornais servirem, adotarem uma postura de um jornalismo que chama de jornalismo declamatório, né? Um jornalismo que ele tenta ele não se aprofunda na notícia, ele não se aprofunda na discussão, ele não faz uma avaliação mais profunda. As páginas do jornal elas serviam somente para informar, para declamar a notícia, não para debater a notícia, não para aprofundar sobre a notícia, com exceção de colunas. Né? Então, quando surgem as redes e as redes fazem com que a notícia chegue muito mais rápido, esses jornais vão. Eu caí aqui. Voltei. Então, eles vão perdendo a sua importância. A própria TV passa a ter a sua importância também dividida com as redes e tudo mais. Então, as redes elas passam a ser um dos principais espaços de formação de opinião. E uma parte importante da disputa entre as nações imperialistas é a propaganda. Sim. Então, as redes, do meu ponto de vista, elas têm condições altas de influenciar o destino de uma guerra. A opinião pública, digamos assim, em torno de uma guerra, faz essa guerra ser mais fácil ou mais difícil de ganhar. Essa semana nós vimos manifestações gigantescas nas universidades dos Estados Unidos em torno da disputa, pedindo o fim da guerra de Israel, o fim do massacre de Israel sobre o povo palestino. E isso influencia a guerra. Isso Uhum. influencia a condição de se ganhar uma guerra. Tanto que foi barbaramente reprimido pelo governo dos Estados Unidos. E não foi noticiado do jeito que deveria ser noticiado. Assim como várias outras lutas, né, contra a guerra do Vietnã também, hoje se tem dimensão do que era aquela disputa, né, contra a guerra do Vietnã, e isso influencia, evidentemente, o teatro da guerra. Né? Influencia as condições, porque, inclusive, para um país invadir outro, é necessário justificar uma invasão. No final, sim, no final, a, 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 as, as nações imperialistas não deixam de fazer guerra por conta da opinião, Uhum. porque o lucro sempre vai estar acima da opinião pública para eles, digamos assim, acima de qualquer tipo de debate, mas é uma parte importante da guerra. Se for possível fazer guerra sem ter um desgaste tão grande, é melhor fazer desse jeito. E hoje, uma das principais formas de convencer
o povo, a classe trabalhadora, de que da necessidade de uma guerra são as redes digitais. Inclusive, as redes, assim, a comunicação influencia no próprio convencimento do seu exército, né, bicho? Uhum. Ainda que hoje ainda que seja muito difícil essa discussão, é fundamental lembrar que os exércitos são formados pela classe trabalhadora. Não é a burguesia que pega nas armas e vai. Portanto, as burguesias dos seus países precisam convencer, inclusive, os seus soldados a irem para a guerra. E uma das questões importantes do fim da Segunda Guerra Mundial foi que a burguesia não conseguiu convencer os soldados russos de que deveriam guerrear contra soldados trabalhadores de outro país. Porque os comunistas foram para a frente de batalha, foram organizar os soldados e dizer: não, bicho, nós não temos que usar nossas armas. Aquele trabalhador do outro lado está defendendo uma guerra justa? Não. A guerra que ele está defendendo é injusta, mas ele é um trabalhador. Ele não está fazendo isso pelo seu interesse, sim pela defesa do interesse da burguesia do seu país. Portanto, não vamos nós ficar guerreando com eles. Vamos nos retirar daqui, não vamos morrer em nome da defesa dos direitos da burguesia e vamos tomar o poder no nosso país. E foi assim que acabou a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, com a classe trabalhadora sendo convencida de que precisava combater o imperialismo e o capitalismo. Portanto, as redes são fundamentais para a guerra porque são uma ferramenta da burguesia de convencer, inclusive, a sua classe de que precisa guerrear com a classe de outro país, com outra nação. Porque assim, a gente sabe que quando essa pessoa, né, que se alistou for, de fato, pro exército, pra marinha, pra qualquer que seja a força, ela lá vai sofrer um processo de lavagem cerebral total. Né? Sim. Mas até chegar lá, ela já tá sofrendo outros processos de alienação, de lavagem cerebral também, né? Ainda mais em países que o serviço militar não é obrigatório também, né? Uhum. Essas pessoas já vão sendo convencidas há muito tempo de que aquela é a decisão certa, né? De que eles realmente estão indo ali para defender o seu país, a sua nação, né? E aí se valem muito, né, desses conceitos, assim, né? De nação, de soberania, pátria, né? É muito engraçado ver isso, assim. Seria engraçado se não fosse triste, na verdade. Essa é uma disputa que a gente também precisa fazer, né? Não podemos nos negar a fazer. Não vai ser possível realizar a revolução sem convencer os soldados da revolução também. E, evidentemente, eles estão passando por uma disputa política e ideológica ainda mais profunda do que toda a classe trabalhadora, mas é impossível fazer revolução sem convencer essa parcela da classe também.